Oi! Geralmente eu inicio os vídeos falando sobre algum dos anteriores, ou sobre contextos, ou sobre situações em geral que levaram à ideia de criar o roteiro desse vídeo, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Hoje eu só vim aqui com a única e exclusiva missão de exaltar uma das coisas que me mudou completamente como ser humano. O que tem de mais parecido nesse canal com o vídeo que você está prestes a ver é esse meu outro vídeo sobre Steven Universe, que eu considero o melhor que eu já fiz. Ou seja, esse vídeo é particular, sentimental e eu espero que seja tão único quanto for possível. E que você fique 100% à vontade para ouvir uma história e quem sabe você também não pode me contar a sua nos comentários. Sejam bem-vindos à minha história com Pokémon XY. Pokémon, obviamente, é uma daquelas coisas que você praticamente já nasce sabendo o que é. Ou pelo menos era assim na geração em que eu nasci, né? O ponto é que tinham poucas coisas tão populares quanto o Pokémon no mundo inteiro. O Pikachu talvez esteja entre as figuras mais famosas da história da humanidade. O Pikachu não é humano, mas tudo bem. Numa lista que eu só incluiria Jesus Cristo, Michael Jackson e o Goku. Pokémon é provavelmente a franquia mais popular do mundo, mas no Brasil eu acho que a maior parte das crianças conhece ou pelas cartinhas ou pelo desenho. É óbvio que ainda sobram os jogos, mas particularmente como alguém que cresceu até os, 10 anos sem saber disso, diria que é bem possível que você passe todo esse tempo sem ter essa informação. Afinal, a não ser que você tenha um ótimo motivo para fazer isso, nenhuma criança ia levar um DS para a sala de aula. Então, apesar de parecer estranho, como alguém que não tinha a menor ideia do que se tratava Pokémon, era plausível que eu não soubesse que existiam os jogos. Também tem o fato de que eu fui ter um Xbox 360, o meu primeiro console, com uns 13 anos. E antes disso, apesar de sempre gostar de ver vídeo de gameplay, eu não era muito bem informado sobre plataformas, consoles e empresas do meio. Enfim, o ponto aqui é que até os meus 10, 11 anos, eu acreditava que o desenho de Pokémon era só um desenho como qualquer outro, e que as cartinhas eram uma mera coleção dos meus colegas de escola. Mas então, eu vi um vídeo no YouTube que me atraiu até Pokémon. Talvez eu nem encontre ele para ilustrar no vídeo, mas se eu não tiver errado, era um vídeo do canal Controle 2, que eu não tenho ideia se ainda está ativo, por sinal. Eu, com meus 11 aninhos, vi o vídeo e dei risada de muita coisa sem nem entender exatamente o que estava rolando, mas a questão é que a partir disso, eu quis começar a entender essas coisas. Aí que eu fui descobrir que tinham gerações, regiões, muito mais bichos do que eu imaginava, e isso me deixava bem curioso para entender mais sobre. E foi então que eu cheguei no meu irmão, algum tempo depois, e falei para ele que a gente devia tentar assistir uns episódios do desenho, ou anime. Tanto faz, é a mesma coisa, você tá me entendendo, né? Eu me lembro das minhas primeiras experiências com Pokémon de forma mais vívida do que 80% das minhas memórias de tempos mais longínquos do que 3 anos atrás. E sim, o meu cérebro guarda pouquíssima coisa e às vezes isso não é legal. Cartoon Network, 16 horas. No primeiro desenho que passava na seção Heróis. Eu torço para que eu encontre qualquer coisa falando sobre a existência desse quadro no Google, porque caso contrário eu posso parecer um lunático falando disso. Mas esse passou a ser meu compromisso diário, e o motivo disso talvez seja mera sorte. Mas eu comecei a assistir Pokémon no segundo episódio de XY, simplesmente por acaso. E lá estava o meu eterno Gold, porque não existe nada mais descolado do que um sapo ninja, me chame do que quiser. Diga que o Greninja é uma moda nos comentários, mas eu passei exatamente pela mesma coisa que qualquer um que goste do Charizard passou. Toda questão de gosto em Pokémon é uma questão de timing. Esta franquia é sustentada por nostalgia e saudosismo, irmão. Presta atenção, tangenciar um pouquinho do foco. Mas o que? Você acha que Pokémon Legends é uma grande coincidência? Que forma regional de Pokémon antigo não é um golpe de marketing? De qualquer jeito, você dificilmente vai ter do que reclamar, porque considerando que é marketing, e considerando que você ainda está vendo esse vídeo, parece que tanto eu quanto você estamos caindo no mesmo golpe. Enfim, sei que começar com Pokémon XY foi uma excelente porta de entrada, considerando que muita gente considera que, até hoje, essa foi a melhor parte da série para se ver. E acrescentando um pouco mais, talvez tenha sido a melhor parte para se ver ao vivo, na hora. O anime de XY tem um início empolgante. Ele mostra tudo que essa série vai ter daqui pra frente em pouquíssimos episódios. Desde os momentos mais cotidianos dos protagonistas sendo bobinhos, até uma eventual e óbvia chegada da equipe Rocket. E sim, eu digo protagonistas no plural,
Até porque XY se dá muito mais ao trabalho de apresentar e deixar com que outros personagens que deveriam estar ali só pra seguir o Ash brilharem muito mais do que os parceiros que tiveram ali nas jornadas que se passaram antes. Coisa que por sinal é levada pra Sun e Moon, mas enfim. O começo de XY é um pouco mais sobre o Clemont e a Bonnie do que você espera, e um pouco mais sobre eles do que sobre o Ash em si. Ele faz muita coisa nesse início, e muita coisa te mostra bem como esse personagem funciona, mas tem vezes em que ele parece mais um motor de acontecimentos do que necessariamente o centro dos fatos. O Ash é um protagonista e ele obviamente é o que possui mais focos, mais cenas e mais batalhas. Mas a forma como o Ash muitas vezes é utilizado para alavancar os personagens ao redor dele, muitas vezes te mostra mais de como ele é do que uma cena inteira focada só nele. Em temporadas anteriores, por exemplo, o Brock não era um personagem tão explorado quanto o Clemont e a Serena são mostrados em XY. Se sabia que ele queria ser um médico Pokémon, mas pra ser honesto, ele basicamente já era um e tinha tão pouco pra se explorar nesse sentido sobre ele, porque o sonho que ele tinha já estava basicamente realizado. Enquanto a série de XY apresenta o Clemont, cria uma evolução do personagem que sonha em ser um líder de ginásio mais competente e vai te mostrando isso vagarosamente. E por falar em sonhos, a Serena é uma garota medrosa. Ela tem medo de ir contra os desejos da mãe, ela tem medo de seguir o próprio caminho, e principalmente no começo, ela tem medo até de descobrir um caminho para ela. O Ash novamente atua como um motor. É uma cola de personagens que, até certo ponto, não tinham nada em comum, para tornar nesses quatro um grupo unido, que compartilha sonhos e momentos um atrás do outro. A história de XY e o drama da Serena não é nada revolucionário, definitivamente. Mas vai ver se qualquer outro personagem em Pokémon tem uma cena com um tom mais dramático que nem a da Serena cortando o cabelo antes de XY. Eu garanto pra você que você vai achar pouco. A Iris não era exatamente um poço de popularidade. Mesmo que a ideia de só treinar tipo dragão seja um aura farming em potencial, parece que ela é uma personagem bem escanteada e que tem uma quantidade limitada de cenas onde poderia ter só ela na sua tela. A Dawn, assim como a May, ainda que tivessem os concursos a favor para fazer com que elas tivessem mais tempo ou mais desenvolvimento, são personagens consideravelmente mais rasas. Eu não acho que alguma delas demonstre tantos sentimentos quanto o que a Serena representa. E apesar da Misty ser uma personagem bem mais carismática e popular na média, a função dela 90% do tempo era discutir e bater cabeça com o Ash, o que gerava algumas cenas engraçadas, sim, mas, novamente, nada que demonstrasse tanta coisa quanto a Serena teve. Eu me pergunto genuinamente se nessa época teve alguma crescente de público feminino no Japão, ou se a Serena só era mais interessante no geral mesmo. A minha teoria é que pode ser uma mistura das duas coisas. Enfim, fato é que a Serena muitas vezes sim tá ali pelo romance e o engajamento que isso traz pra uma série, mas ela nunca deixa de ser uma personagem coerente dentro da própria ideia. O próximo passo pra ela é quase sempre um terror, até ela dar esse passo e perceber que não era uma situação tão desafiadora quanto se passava nas expectativas dela, e que se propor a desafios, como o Ash fazia, era uma grande fonte de inspiração, além da admiração que ela tinha. Se eu não fosse tomar um flag, strike, ou qualquer coisa do tipo, eu estaria colocando a cena da escada rolante em loop para você ver, mas como eu não posso fazer isso, você vai ter que se contentar com a Madeline e um blur na cena que está no fundo. Para finalizar esse tópico, eu gostaria de afirmar que vocês vão ter que engolir a injustiçada Rainha de Caos, porque depois de Doridoripawa, nenhuma engine de Pokémon foi tão poderosa para bater de frente. Falando nas músicas, pois é, aquelas mesmo que eu não posso usar porque eu potencialmente posso tomar um flag, strike, qualquer outra coisa e o meu canal vai entrar numa blacklist do YouTube. Mas enfim, assim como eu descrevo no vídeo de Steven Universe, eu devorei os episódios dublados até especificamente o episódio 7 de XYZ. Por que eu me lembro desse número com precisão assustadora? Essa explicação vem em duas palavras: sapo ninja. E isso, sim, se conecta com música, até porque Ikuze nunca foi superada. E esse é meu momento de nerdar sobre música em japonês. Depois que eu vi tudo que dava dublado, ou no caso, cheguei até a parte onde começa o Ash Ninja, eu passei a acompanhar um anime em japonês com legenda, o que também me criou a dependência emocional na legenda dos movies com fonte colorida bonitinha. Isso é um assunto extremamente sério, mas você só me entenderia se visse legendado. Preferencialmente em 2016, ou algo do tipo. Bom, Pokémon foi basicamente o primeiro anime que eu vi. E a partir disso, eu conheci as aberturas e encerramentos em japonês. E quando você acha que não dá pra melhorar, os caras me lançam Vivolt e Geta Bambam. Só pra depois poderem me dar o prazer de ouvir Ikuze, que
Pra mim é possivelmente a melhor abertura de anime que já passou na minha frente. Não tinha como encaixar mais na temporada, não tinha como representar melhor o que essa série é, e não tinha como ser mais radical do que transformação extra do sapo ninja. Essa música é tema do Greninja. Essa música é tema de grandes momentos. Essa música parece ser especificamente programada para que controlem exatamente o que você vai sentir nos momentos mais importantes da saga. Caso ainda lhe restem dúvidas, favor pesquisar Greninja vs Sceptile Pokémon XYZ no YouTube. Fique à vontade para ver uma trilha sonora seguir incansavelmente uma batalha linda. É a melhor do anime, por sinal. A do Charizard não chega perto e não é necessariamente porque o Greninja perde. Fora isso, eu descobri que em japonês tem essa cultura nos animes de terem os encerramentos, coisa que às vezes não vem dos Estados Unidos. Por sinal, uma curiosidade é que aqui no Brasil, o que a gente vê de Pokémon é a versão estadunidense dublada. Então é por isso que a gente pega basicamente os mesmos nomes dos Pokémon e dos personagens, assim como as aberturas. Com a exceção de que Pokémon em inglês é uma das experiências mais angustiantes que alguém pode ter sendo um brasileiro. Permaneça fiel ao país onde nasceu e poupe seus ouvidos de ouvir qualquer episódio de Pokémon em inglês. Você não tem o Fábio Lucindo dublando o Ash por metade de XY para ver o negócio em inglês, cara. Mas voltando à ideia do encerramento, Pokémon XY tem ótimos encerramentos. Tem Galgal All Stars, que é um charmezinho bem bonitinho com todos os Pokémon dos protagonistas, mas acho que XY tem 3 encerramentos que roubam completamente a cena. Doridoripawa é uma engine especial da Serena, que conta com ela e os seus Pokémon se apresentando num palco de contest. Essa abertura fala sobre basicamente tudo que a Serena significa para a série, é sempre sobre os sonhos, sobre como ela venceu basicamente a si mesma para seguir um caminho próprio e tudo isso que eu já escrevi com 3 parágrafos desse roteiro. Kira Kira é uma engine especial do Clemont, que fala sobre como ele passou a confiar nas pessoas ao redor dele e eventualmente em si mesmo, apreciando momentos únicos que ele só poderia crescer se desafiando e criando coragem para isso. E aí, finalmente, o acerto crítico que é Punichan no Uta. É uma música basicamente de ninar feita pra, pasmem, um Pokémon lendário. É chocante como tudo nessa música é perfeito. A Bonnie nota coisas únicas e criativas sob um olhar inocente e puro sobre o Pokémon que ela encontrou e se apegou. Além de ser uma música grudentinha e bobinha, a Bonnie aparece 1 ou 2 vezes cantando essa música no anime, até que no final tem uma cena bem mais dramática que usa justamente a inocência da Bonnie cantando essa música para solucionar uma situação no arco final. Arco final esse que, por sinal, a Bonnie desvive um homem, mas enfim. Uma vez por ano eu sinto essa vontade surreal de rever tudo, ou pelo menos as melhores partes de XY. É quase aquele fenômeno que rola com Minecraft, de ter uma febre de 2 semanas e depois deixar pra daqui muito tempo. Mas XY é algo que permanece comigo quase o tempo todo. Eu sinto que eu devo bastante coisa a essa animação, que me inspirou inclusive a criar uma mesa de RPG baseada em algumas ideias de Pokémon, e que eu espero um dia poder trazer um pouco dela no canal. XY me remete não somente a um bom período de infância e adolescência, como também me faz pensar nos dilemas bem profundos que me fazem genuinamente acreditar que é impossível o Ash ter 10 anos nessa série. Na moral, tem uma sequência de 5 episódios no ginásio de gelo em que é incabível que isso tenha sido feito pensando em um público tão infantil quanto parece. Tem um drama todo ao redor da transformação do Greninja e em como isso não poderia ser uma dependência dos dois nas batalhas, mas sim uma parceria fundada em confiança que eles já compartilhavam desde os primeiros momentos. Por sinal, acho que essa é a palavra fundamental, não só para XY, inclusive. O fim do anime de Pokémon com o Ash é totalmente consciente das milhares de pessoas que acompanharam essa série, seja por 20 anos ou pela última saga. O final do Ash é perfeito exatamente por isso. Ele acaba sabendo que não era sobre se tornar um mestre Pokémon, porque isso era só mais um termo para descrever como você pode aproveitar os momentos. São memórias para se ter, se guardar e se lembrar com carinho dos amigos, dos sonhos e dos caminhos. Elas passam, mas não precisam ser lembradas com tristeza só porque são parte do passado. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Eu quis fazer algo mais especial, até em comemoração a uma meta que eu me coloquei no início do ano, que era de tentar postar um vídeo por mês, no mínimo. Então, se você gostou do vídeo, considere me apoiar com um like, uma inscrição e um comentário. Como eu falei no início,
Eu espero que esse ambiente seja confortável para quem quer que esteja ouvindo poder contar sua própria história com Pokémon. Se puder compartilhar o vídeo, também me ajudaria demais. Vídeos pessoais e tão sentimentais como esses são muito especiais para mim, e eu espero que eles possam alcançar mais pessoas. Novamente, muito obrigado por assistir até aqui, e eu te vejo numa próxima.